bem? Espero que sim. Hoje, a nossa aula de língua portuguesa teremos como assunto principal as orações subordinadas adverbiais. Mas antes, temos que ter em mente 3 conceitos: frase, oração e período. Alguém já ouviu falar? Sabe me dizer o que é que significa? Acredito que sim. Mas vamos lá. Iniciando, né? Frase é um enunciado linguístico, é uma comunicação clara, precisa, que deve haver entre os interlocutores. Sendo assim, os dois, né, estando compreendido, então é considerada frase. Uma palavra pode ser considerada frase. Se eu digo, oba, olá, tudo bem? São consideradas frases. E as chamadas frases nominais. E também a gente tem as frases verbais, que tem que ter pelo menos um verbo, certo? Eu estou participando da aula de língua portuguesa. Então, estou vai ser o verbo. Portanto, contém um verbo, é uma frase, certo? E as orações, o que elas são? Do mesmo jeito. Ela é um enunciado linguístico, ela é uma forma de comunicação clara e precisa, de fácil entendimento. Os interlocutores estão sempre em comunicação, né, para que haja essa compreensão. Mas o que é diferente é que ela tem que ter pelo menos um verbo. E um verbo também pode ser considerado uma frase, dependendo da situação. Se eu estou aqui em perigo, aí eu quero fugir, né, da situação. Aí eu digo, corre. Aí alguém vai me acompanhar também, a gente vai sair, né? Vai correr. Então, aí é considerada uma frase. E também ela pode conter 2 ou mais verbos, dependendo do contexto, né, da situação que você quiser colocar. E o período, que é o período? O período, ele é um enunciado linguístico, é uma comunicação clara, significativa, há um entendimento entre os interlocutores também. Então, eu posso dizer que um período é uma frase, o período é uma oração, né? Porque o período também tem esses seus significados. Mas existe aqui a diferença do período simples quando contém um verbo e o período composto quando tem 2 ou mais verbos. Um exemplo, se eu digo para vocês, fiquem atentos, peguem o caderno de anotação de vocês e registrem tudo que está acontecendo na aula de língua portuguesa. Então, fiquem atentos, peguem e registrem. Nós temos a presença de 3 verbos. Portanto, nós temos uma oração, aliás, um período composto. Por quê? Porque tem 2 ou mais verbos, ok? E para estudarmos sobre a oração subordinada. Subordinada, o que é que significa? Subordinada é quando subordina, quando ela depende. Então, a oração subordinada adverbial, a substantiva e a adjetiva, que a gente vai ver depois, elas são dependentes de uma oração principal. A oração principal ela vive praticamente sozinha, vamos dizer assim, o sentido dela é mais quase completo, mas ela consegue sobreviver sozinha, ela tem a sua parte principal, é tanto que o nome diz, né? Oração principal. E a subordinada ela depende dessa principal. Mas a oração principal também precisa do apoio da subordinada para que haja um entendimento completo, certo? Então você tem que prestar atenção, vocês, né, tem que prestarem atenção nessas ideias, porque cada oração subordinada ela vai ter a sua compreensão, a sua situação e que nós temos que conhecê-las, entender dentro de um contexto, ok? Fiquem ligados que a nossa aula continua. Continuando, né, nós temos aqui agora a classificação das orações adverbiais. Preste atenção que elas são fáceis de gravar. Temos a consecutiva,
comparativa, concessiva, conformativa, condicional e causal. São 6 com a letra C. E final, temporal, proporcional, ok? Fiquem ligados na questão do conceito, das conjunções que são atribuídas a cada uma delas, porque cada uma tem suas particularidades, suas características específicas, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá. É causal, o que é que significa? Qual é o conceito, né? É causa, motivo, razão, circunstância, né? Exemplo de conjunções, porque a gente viu que a oração subordinada, ela tem a sua oração principal e a oração subordinada. A subordinada, ela vai estar presente com os conectivos aí, com as conjunçõezinhas, tá bom? Vamos lá. As conjunções são porque, visto que, como, uma vez que, posto que. E o exemplo, respondi o quiz porque queria uma nota melhor. Olha aqui. Oração principal, respondi o quiz. A oração subordinada adverbial causal, porque queria uma nota melhor. Então, houve uma justificativa aí, né, para que eu pudesse responder. Continuando, consecutiva, indica a ideia de consequência. Você faz algo e recebe em troca esse algo. Bom, positivo ou negativo, né, vai depender da situação. As conjunções são de tal, tão, tanto que, de sorte que, de modo que. Exemplo, estava com tanta dor de cabeça que pedi para ir embora mais cedo. Então, houve aí o quê? Uma consequência. Estava com dor, em consequência da dor, eu pedi para ir embora mais cedo. Ok? Condicional expressa circunstância de condição. Faça isso em troca disso. Né? Então, está tendo aí uma ideia de condição. Quais são as conjunções comuns? Se, caso, desde que, contanto que, sem que, etc. Você tirará boas notas, desde que estude. Lembrando, né? Oração principal, você tirará boas notas. Qual é a condição? Desde que estude. Se estudar, vai tirar boas notas. Então, é a condição para isso. Concessiva dá uma ideia contrária, ela é contraditória, né? Os fatos contraditórios. Por exemplo, de conjunção, embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, etc. Exemplo, Lara viajou de carro a São Paulo, se bem que ela poderia ter ido de avião, que era mais seguro. Mas mesmo assim ela foi viajar, certo? Então nada impediu que ela fizesse sua viagem, portanto, concessão. Conformativa dá a ideia de conformidade, você se conformar aos combinados entre um e outro, né? Entre um sujeito e outro. Exemplo de conjunções, conforme, consoante, como, segundo, etc. Exemplo, Beatriz fez a tarefa como havia explicado. Então, houve aí o quê? Uma combinação, uma conformação aí para que ela fizesse a tarefa dela. Geralmente também a gente vê muito em artigos de opinião, em dissertações, quando a gente coloca o pensamento do outro, segundo fulano de tal, né, o filósofo tal, o cientista tal, que vai complementar a sua oração dando uma ideia de conformidade também, né? Segundo fulano, o que é que ele disse sobre o assunto? Aí eu vou me conformar com o que ele falou, certo? Comparativa, o nome já diz, né? Compara um termo ao outro. As conjunções são como, que, do que, etc. Paula é estudiosa, tanto quanto a Sofia. Então, eu estou comparando a vontade de estudar da Paula com a vontade de estudar da Sofia, né? Então, é tão estudiosa quanto. Comparativa, aí, né? A oração subordinada comparativa. Lembrando, a oração principal, Paula é estudiosa, tanto quanto a Sofia, oração subordinada comparativa, né? Adverbial comparativa. E a ideia de final a questão é não que termine. A ideia de finalidade
é objetivo, algo que você queria alcançar e conseguiu ou pretende. Conjunções, para que, a fim de que, por que, etc. Explique com mais detalhes, para que eu possa compreender melhor, professora. Então, explique com mais detalhe a oração principal, para que eu possa compreender melhor, seria uma oração subordinada adverbial final. Por quê? Porque eu fiz um pedido com um objetivo, certo? Temporal, dá ideia de tempo. As conjunções comuns são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Exemplo, eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, houve aí o quê? Uma ideia de tempo, naquele momento, né? Eu só me sinto segura naquele momento. Proporcional, da ideia de proporção, algo que você consegue conquistar à medida que, da ideia de mais, de menos, né? A proporção de mais, proporção de menos, independente também vai precisar aí de um contexto para entender a ideia de mais ou de menos, né? Proporção. À medida que, a proporção que, quanto mais, tanto menos. E o exemplo é, à medida que você estuda, aprende com mais propriedade. Olha a proporção. À medida que você estuda, quanto mais você estuda, mais você aprende. Ou às vezes é o contrário, quanto mais eu estudo, menos eu aprendo, né? Pode ser também. E para finalizar, nós temos aqui, vocês viram as orações subordinadas adverbiais, chamadas de desenvolvidas, porque elas têm a presença do que, né, da palavrinha que é o conectivo, e que une uma oração à outra. E agora a gente vai ver aqui as orações subordinadas adverbiais reduzidas, porque elas vão apresentar um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, ok? E não são todas, né? São apenas as causais. Exemplo, impedido de entrar, ficou irado. Então, houve uma causa, né? Ele não entrou, teve um motivo. Concessivas, ministrou 2 aulas, mesmo estando doente. Então, o professor explicou, deu a aula dele, mesmo não estando bem. Então, houve uma concessão. Condicional, não faça o exercício sem reler a proposta. Olha a condição aí. Tem que ler para depois fazer o exercício, né? Então, houve uma condição. Consecutiva, não pude olhar a foto sem chorar. Olha a consequência. Com certeza, algo, né, que me fez lembrar que veio em consequência o choro. Final, objetivo, né? Finalidade, vestiu-se de preto para chamar minha atenção. Temporal, ideia de tempo, terminando a leitura, passe-me o texto. Então, gente, estas são as orações subordinadas adverbiais que eu acabei de apresentar para vocês, com as conjunções, com os exemplos. Estudem mais um pouco, né? Não fique só por aqui, procurem mais na internet exemplos, conceitos, adentre realmente ao assunto, que eu tenho certeza que vocês tirarão boas notas, mesmo estando na aula remota, ok? A gente vai relembrar aqui das orações subordinadas adverbiais na construção do texto. Eu peguei anúncios, tirinhas, charges, que são até gêneros textuais propostos no livro didático de vocês, para ilustrar aqui os nossos exemplos das orações subordinadas adverbiais. Vamos lá. Case com alguém que saiba cozinhar, porque beleza um dia acaba, a fome não, ok? Ideia de quê? Causal. Case com alguém e o motivo, porque beleza um dia acaba, a fome não. Então houve aí uma causa, um motivo. E na tirinha a gente tem, porque as pessoas em diferentes países com diferentes crenças não podem todas viverem juntas em paz. O motivo, porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Então, uma oração subordinada adverbial causal. Consecutivo, da ideia de consequência, né? Aí a gente tem aqui 2 exemplos. Little Merlin
Tão preocupada com o meio ambiente que a madeira da construção virou placa. Então, houve uma preocupação da empresa e, em decorrência dessa preocupação, tomaram uma medida, né? A madeira da construção virou placa. Então, a consequência disso. O dia está tão frio que não sei por que sair de casa. O frio e o sair de casa, né? A consequência estava aí. Então, ideia consecutiva. Condicional, como o nome já diz, né, da ideia de condição, é a gente que tem uns exemplos. Batata confessa, se não me cuidar, vira palito. Se uma dupla caipira já faz sucesso, imagine uma dúzia. Se você não parar, as funerárias também não vão. Fique em casa. A vida é como um livro, não importa que seja longa, contanto que seja boa. Então aqui a gente tem, geralmente as orações subordinadas adverbiais condicionais aparecem muito o se, né? Ele é mais comum, mas também tem com relação aos outros conectivos que foram colocados lá anteriormente. E aqui a gente tem o exemplo de contanto que, ó, não importa que seja longa, contanto que seja boa, né? A vida tem que ser boa. Não adianta ser longa e ruim, né? Enfim, condicional. Temporal dá a ideia de tempo, não trovejando, relampejando ou o dia ensolarado, né? Dá a ideia de momento. O que ele quer? Ele pegou esse vaso quando pilhou o nosso castelo no último Natal. Ó, ele pegou esse vaso quando? Naquele momento, temporal. Coco, quando você está no topo, todos querem te derrubar. No momento que ele está no topo, todos querem derrubar o coco, né? Tem orelhudo de olho nas nossas fatias. Venha antes que os chocolates acabem. Então aí dá a ideia de tempo também. Finalidade, nós temos aqui. Desejo vida longa para meus inimigos, para que eu possa ver minha vitória. Desejo vida longa aos meus amigos, né, para meus amigos, mas com o objetivo, né, para que possam ver minha vitória. Cenoura, ralei muito para chegar aqui. Olha aí um exemplo de oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, ó, para chegar. Né, o chegar está no infinitivo. Fiz esse cabelo para impressionar a garota aí do lado. Exemplo de quê? De finalidade, ó, para impressionar. Reduzida também, né? Oração subordinada, adverbial reduzida. Quanto mais ele se exibe, menos eu olho. Então, uma oração subordinada adverbial proporcional, né? Quando ouço esses humanos, fico todo confuso. Outro exemplo, oração subordinada adverbial temporal. Olha aí, nesse cartoon, tem aí o quê? Tem 3 orações adverbiais, cada uma com sua característica específica. Conformativa dá a ideia de conformidade, né? De se conformar. Como estou aqui, vou dizer uma coisa. Como eu avisei no primeiro quadrinho, agora eu vou dizer. Então, olha aí, a conformidade está aqui. Como eu avisei no primeiro quadrinho, agora eu vou dizer. Putz, esse cara fala como um papagaio. E no outro, a gente tem: o defunto não tinha medo, só de gente viva, conforme dizia. Principalmente de gente como você. Então aí a gente tem um exemplo de oração subordinada adverbial conformativa. E a comparação: sonhos são como castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. Olha aí os dois diálogos, né, se complementando. A oração principal no primeiro quadrinho e a oração subordinada adverbial comparativa no segundo quadrinho, né, da primeira tirinha. E a próxima: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então também nós temos a comparativa. Saber beber é tão importante quanto saber o que beber. Então nós temos aí também exemplos de comparação.
Concessiva dá a ideia de quê? De contraditório, né? Algo que é contra. Olha aqui, o que é que aconteceu? Mas mesmo assim vai, né? É contra, mas não impede de realizar a ação. A sua cirurgia foi um sucesso, mesmo sem linha cirúrgica. A sua cirurgia foi um sucesso. Olha aí, mesmo sem linha cirúrgica. Aí acabaram suturando o rapaz com grampo. Mas foi um sucesso, né? Ideia concessiva. Ainda que haja noite no coração, vale a pena sorrir para que haja estrelas na escuridão. Então, é ideia contrária também. Sei que não existem monstros aqui, embora não custe nada dar uma olhadinha. Olha, a gente ficou com a mosca atrás da orelha, né? Como diz o ditado. Estamos indecisos. Vamos olhar. Então, ideia de concessão. Proporcional, por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. Quanto mais longe se olha, melhor se enxerga o que está por perto. Então, gente, aí nós finalizamos com as orações subordinadas proporcionais, ok? Tenho certeza dos imensos esforços que todos estão fazendo para garantirem o aprendizado nas aulas remotas. Estudem, aproveitem e estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau.